Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na presença de Deus, em nome de Jesus, para glorificar o nome do Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua verdade de geração a geração. Segundo a vontade de Deus, estamos aqui mais uma vez, distantes no corpo, mas próximos de espírito, para juntos unirmos a nossa fé, nosso espírito em unidade na presença de Deus, para estarmos unidos em Cristo, através do Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo, unindo a nossa fé num só propósito, de sermos edificados pela palavra de Deus, sermos santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, E também orarmos a Deus, orarmos ao Senhor nesse momento difícil, e que nós cremos e pela fé já vemos a mudança, a vitória em nome de Jesus, a mudança dessa situação para o nosso bem, para o bem de todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero, juntamente com vocês, quem tiver com sua Bíblia aí próximo, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Josué, no capítulo 18. O livro de Josué é um livro que traz muitos ensinos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É um livro que fala muito de estratégias, de guerras, de combates, que Israel teve que travar para tomar posse da terra prometida, da terra de Canaã, tá certo? E em toda essa trajetória, todos esses relatos trazem ensinamentos tremendos de Deus para a nossa parte, Não que a gente vá guerrear com ninguém, agredir ninguém, não. A nossa guerra, ela é espiritual na realidade, nós não estamos na época da lei, do olho por olho, do dente por dente, mas nós estamos debaixo da graça de Deus, Então, e graça é misericórdia, bondade, é favor. Então, mas vamos ver o que podemos aprender aqui para a nossa vida, através do livro de Josué. Toda quarta-feira, é normal na igreja, nós estamos ministrando, esse período ministrando sobre o livro de Josué. Capítulo 18, Josué 18, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos ver aqui o que está escrito, o que nós podemos aprender, o que a Bíblia nos traz como ensinamento, tá certo? Diz assim: reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes a possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território no sul e a casa de José no seu ao norte. Em 7 partes fareis o gráfico da terra e me trareis a mim, para que eu aqui vos lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm entre vós parte, pois o sacerdócio do Senhor é a sua parte. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Dispuseram-se, pois, aqueles homens, e se foram, e Josué deu ordem aos que iam levantar o gráfico da terra, dizendo: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico, e tornai a mim. Aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, os homens, passaram pela terra, levantaram dela o gráfico, cidade por cidade, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Então vejam bem, o que é que nós podemos observar aqui, Nós sabemos que
Moisés conduziu o povo de Israel por 40 anos no deserto, tá? E Moisés morreu e não entrou na terra prometida por causa do pecado dele diante do Senhor, né? O Senhor, certo momento lá, disse para ele falar para a rocha, e a rocha iria dar água, e ele bate na rocha, né? E a Bíblia mais adiante, lá na frente, diz que aquela rocha era o próprio Cristo que estava ali. Por causa desse pecado, não foi permitido a Moisés entrar na terra prometida, mas Deus o faz subir, né, a um Monte Nebo, né, que hoje é lá na Jordânia, faz subir este monte, e de lá do monte o Senhor lhe mostra toda a extensão da terra, com todas as cidades, enfim. Deus mostra tudo para ele ali morre, e não se acham mais o corpo de Moisés, né? Moisés morreu lá, fizeram um túmulo lá, porém um túmulo sem corpo, né? O corpo de Moisés desapareceu, tá? Então, os filhos de Israel, a partir do momento da morte de Moisés, passam a ser conduzidos, guiados, liderados por Josué, tá? E Josué parte para tomar posse de várias terras, juntamente com o povo de Israel, e vai tomando posse, parte por parte, como Deus já havia prometido. E por que toma posse dessas terras? Porque o pecado daquele povo era extremamente grande, né? Era povo que cometia abominações terríveis, inclusive os sacrifícios dos próprios filhos, eram comum eles sacrificarem os próprios filhos aos seus ídolos, tá? Coisa abominável a Deus. Então Josué vai, por ordem de Deus, invadindo aqueles lugares, expulsando os seus moradores, tomando posse daquela terra que Deus já havia prometido a Abraão e a Isaac e a Jacó há muitos e muitos anos antes, tá certo? E chega o momento da condução de Josué, e Josué continua fazendo isso, e em determinado momento, ele já havia ultrapassado uma parte do Jordão, e uma parte das tribos de Israel já havia ficado antes do Jordão, tá? Outro restante, eles atravessam o Jordão, e eles ficam lá, a tenda da congregação havia sido montada, né, porque era o local de culto, tá? Era como que o antigo tabernáculo, onde ficava o tabernáculo do Senhor, a tenda da congregação, tá? Era onde Moisés falava com o Senhor, e a tenda estava lá, montado ali, e o povo estava ali sem tomar a devida ação. Havia uma promessa da parte de Deus, havia chegado a hora de alcançar, de tomar posse daquilo que Deus havia prometido e entregue ao povo de Israel, e eles simplesmente pararam, né? Eles deixaram de agir. Então, aqui diz o seguinte, que se reuniu toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, ficaram parados ali, estagnados ali, e a terra estava sujeita diante deles, né? A versão da Bíblia de Jerusalém diz assim, que a terra lhes era submissa, ou seja, a terra estava entregue a eles, da parte de Deus. A terra foi dada a eles, estava entregue a eles, estava na mão deles, e eles estavam ali parados, tá? A terra estava sujeita. Eu gosto da expressão da Bíblia de Jerusalém, estava submissa a ele, estava entregue a eles, diante deles. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, das 12 tribos, né? Na realidade 14, né? Porque eram 12, com mais a tribo dos filhos de José, que era Manassés e Efraim, virou 14 tribos. Originalmente 12, que se tornaram 14 tribos, né? Uma parte delas já haviam 7 tribos, estava sem tomar posse ainda da sua terra. Então, o que acontece, né? Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel, até quando sereis submissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Ou seja, Josué pergunta, até quando vocês vão ficar aí parados? Até quando vocês serão negligentes, né? Até quando vocês serão remissos? Até quando vocês serão vagarosos, moles, né? Até quando vocês vão ficar parados? Até quando vocês serão tardios em entrar e possuir aquilo que Deus já deu para vocês, né? E é o que a gente pode aprender, né? Muitas vezes a gente ora tanto a Deus, a gente pede as coisas a Deus, Deus ele nos concede, só que
há muitas coisas que o Senhor nos concede, que para que de fato nós venhamos a tomar posse, como usa o termo aqui bíblico, é preciso haver determinado esforço da nossa parte, né? É muito bom a gente orar a Deus, cruzar os braços e esperar cair do céu. Nem sempre vai ser assim, eu digo, na maioria das vezes, talvez 99% das vezes não será assim, né? Muitas pessoas, às vezes, elas se iludem dizendo, eu vou orar, Deus vai me dar e vai chegar na minha mão e ponto final, né? E se esquece de que a Bíblia é cheia de passagens que nos mostram que nós devemos também nos empenhar, devemos agir, devemos fazer alguma coisa. O apóstolo Tiago, na sua carta, epístola lá universal, ele diz que a fé sem obras não há nenhum proveito, ela é morta em si mesmo, né? A fé sem ação não vale nada. Que vale uma fé sem ação? Que adianta você ter fé e não ter ação nenhuma, né? Eu tenho muita fé em Deus, tem fé, mas você faz o quê? Você tem fé em Deus e cruza os braços? Você tem fé em Deus e espera acontecer? Ou você tem fé em Deus e faz o que você pode e deve fazer para que você alcance o que você deseja, o que você já pediu e que muitas vezes Deus já lhe deu, né? Muitas vezes Deus já lhe deu. O que está faltando, às vezes, é ação. Então, quando Josué pergunta assim, até quando vocês serão remissos em entrarem para tomar posse da terra que Deus já deu a vocês? Meus irmãos, há muita gente no meio do povo de Deus, há muitas pessoas no meio das igrejas que não tomam a devida ação, né? Acham que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar beleza, que tudo vai ser muito bom, mas não tomam nenhuma ação. Às vezes a pessoa precisa fazer algo, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, seja no casamento, seja na sua vida espiritual, né? Precisa fazer alguma coisa. As pessoas precisam deixar de ser negligentes, vagarosas, remissas, né? Tardias. O tempo passa, o tempo vai passando e quando se vê, ele já passou. O tempo passou e muitas vezes o homem não consegue fazer nada, ele não faz nada. Ele diz, Deus, por que as coisas não aconteceram na minha vida? Por que eu não consegui? De repente, Deus já tinha entregue a bênção há muito tempo. De repente, o Senhor já tinha concedido a ordem, já havia dado a bênção, já concedeu a bênção há muito tempo. Só que não houve uma ação por parte daquele que clamou a Deus, daquele que pediu a Deus. Será que Deus quer que a gente ore a Ele com toda a fé que remove montanhas, cruze os braços e fique esperando acontecer? Então, às vezes, o tempo está passando, meus irmãos, e a pessoa está fazendo nada. O tempo está passando, ela reclama de Deus, reclama da vida, reclama da sorte, reclama do tempo, reclama às vezes da igreja, reclama dos irmãos, reclama do presidente, reclama do país, reclama do mundo, reclama do diabo, mas ela não faz nada. Ela não faz nada, né? Veja que havia uma promessa para o povo de Israel. Deus chegou o momento que disse, olha, é agora, mas vocês vão ter que ir lá e vocês vão entrar para tomar posse, tá certo? Chegou a hora, mas vocês terão que agir. E o que falta na vida de muita gente é ação. Meus irmãos, não esperem acontecer, orem a Deus. A vida nunca foi fácil. E os últimos tempos seriam tempos difíceis, serão tempos difíceis. Está ficando difícil e vai ficar muito mais difícil. Hoje está muito mais difícil do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás. Está muito mais difícil. E vai piorar. A Bíblia diz que vai chegar a um ponto terrível em que vai haver uma tribulação como nunca houve na terra e jamais haverá, né? E o Senhor vai encurtar esse período, abreviar esse período, porque senão ninguém vai ser salvo. A aflição será tão grande na terra como nunca houve. Coisas absurdas acontecerão. O sol vai escurecer a terça parte do sol, terça parte da lua, das estrelas vai parar de iluminar, né? Vai haver grandes maremotos, grandes terremotos, e olha que já está acontecendo muitos terremotos, vai haver maremotos, terremotos, né? A terça parte do mar vai morrer, a vida que há no mar, todas as embarcações, 1/3 das embarcações do mar vão desaparecer, vão ser naufragadas, tá certo?
a terça parte das árvores da terra, a terça parte de toda a vegetação da terra, a terça parte de toda a água doce da terra vai acabar, vai se tornar amarga, vai virar sangue, vai se tornar mortal e muita gente vai morrer. O sol se multiplicará o seu calor 7 vezes mais, os homens serão feridos de úlceras malignas, chagas malignas, vai piorar muito, tá certo? Só que o tempo está passando e nós temos que tomar ação. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus cumpre a sua palavra. Em Jeremias capítulo 1, né? Ele diz que ele vela sobre a palavra dele para fazê-la cumprir. Então, quando lá no Salmo 91 ele nos fala daquela proteção e tantas outras passagens bíblicas, ele nos fala de proteção, vai haver proteção. Vai haver proteção. Tudo que está escrito vai acontecer. Mas o que é que a gente pode ver nos dias de hoje? O tempo está passando, os tempos são difíceis e nós não podemos ficar sentados esperando o milagre acontecer. A gente tem que orar a Deus, confiar em Deus, esperar em Deus e aquilo que a gente deve fazer, a gente deve se mover e fazer, meus amados. Ah, mas está difícil, mas porque está difícil você vai parar e vai estagnar e vai morrer? Não, bota a cabeça para funcionar. Está difícil? Diz, Senhor, o que é que eu posso fazer? Senhor, me deu uma ideia. Senhor, me deu uma luz. Senhor, abre uma porta para mim, faz um milagre na minha vida. Mas, Deus, o que é que eu posso fazer? Há alguma coisa para eu fazer? Eu estou precisando do milagre, o milagre da paz do Senhor. Mas eu posso fazer alguma coisa, Pai, por mim? Então, irmãos, tem muito crente estagnado, tem muitas pessoas estagnadas, tem muitas pessoas acreditando no amanhã melhor, mas não está fazendo nada para que esse amanhã seja melhor. Tiago diz, meu amigo, você tem fé? Eu tenho ações. Me prove a sua fé sem as suas obras, sem as suas ações, e eu, pelas minhas ações, vou te provar a minha fé. Então, tem muitos servos de Deus que poderiam estar vivendo de uma maneira melhor, numa condição melhor, numa situação melhor, e que não estão vivendo, entendeu? E Josué diz, vem cá, por que você é tão negligente, é tão vagaroso, é tão devagar, é tão remisso, né? É tão demorado em entrar e tomar posse daquilo que já é seu? Né? Ele diz, olha, pega aí, vocês que estão faltando receber a sua herança, tem 7 tribos, pega 3 homens de cada tribo, percorre a terra que falta aí, faz um gráfico para mim, dividido em 7 partes, e traga para mim. Meu irmão, você tem que planejar, você tem que visualizar, você tem que saber o que você tem direito, você tem que visualizar, você tem que planejar, faça o gráfico, pare, pense, demande tempo, use tempo, utilize seu tempo, faça o seu projeto, coloque diante de Deus, traga para a presença de Deus, é o que Josué diz, vão lá, façam um gráfico, tragam para mim, escrevam direitinho, dividam com os termos das heranças, tragam para mim, e aqui eu vou lançar sortes diante do Senhor. Então a gente tem que fazer o gráfico, meu irmão, a gente tem que ir lá, tem que fazer o gráfico e tem que trazer para a presença de Deus. Você tem que pensar, você tem que ver o que você quer, você tem que ver o que o Senhor já prometeu para você, o que você tem pedido a Deus. Faça o seu gráfico, faça o seu projeto, pense no que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você precisa fazer e traga na presença de Deus. E na presença de Deus a tua sorte será lançada, meu irmão. Não espere acontecer, se mova em nome de Jesus. Não espere acontecer, senão você vai ficar só esperando e vai morrer esperando. A Bíblia fala, meus irmãos, lá em Provérbios, que o desejo mata o preguiçoso, porque com o coração ele deseja, mas as suas mãos se recusam a trabalhar, né? Ele deseja, mas ele não faz nada para que aquilo que ele mais deseja aconteça, né? É até uma contradição você dizer que quer alguma coisa e não faz nada para que aquilo aconteça, né? Não é uma contradição você chegar e dizer, não, eu quero muito tal coisa, eu desejo tal coisa, mas não faz nada para acontecer. Será a verdade que se quer mesmo? Né? Você tem um desejo ou você tem uma ilusão? Né? São coisas distintas, tá certo? Então, o que acontece? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Com essa pandemia aí agora, estamos vivendo tempos difíceis, tá?
Não é para ter medo, é para ter prudência e fé, certo? Cuidado, prudência e fé, não medo, crer no Senhor e orar a Deus, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tem controle de todas as coisas, né? Salmo 23, versículo 4, Davi disse o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Então, nós estamos andando esses dias aí pelo vale da sombra da morte. A sombra da morte está por aí no mundo inteiro e chegou no nosso país e na nossa cidade, por aí afora. Nós estamos andando no vale da sombra da morte, mas quando nós temos ao Senhor como nosso pastor, nós não temos medo, não vamos ter medo, tá? O medo faz você estagnar, o medo te enfraquece, o medo te paralisa, né? E o medo não agrada a Deus. A Bíblia diz que o medo traz consigo a condenação, e aquele que tem medo não é perfeito em amor, tá certo? Então Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Entendeu, irmãos? Né? Nós devemos temer, eu tenho que temer a Deus. Seu Jesus, ele fala em Mateus 10, 28, né, que nós devemos temer, não aqueles que matam o corpo e não têm poder para mais nada, mas nós devemos temer ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de matar o corpo e depois de matar o corpo fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A esse nós devemos temer. Então não tenha medo de nada. Eu não vou tomar uma ação na minha vida porque eu tenho medo de dar certo, tenho medo de dar errado, tenho medo disso. Meu irmão, com medo você não vai fazer nada, você vai ficar estagnado e o tempo vai passar e você não vai conseguir fazer nada. Gente, é preciso se mover em nome do Senhor. Tenha fé, mas se mova. Tenha fé e se levante e se mova. Como eu disse, eu não sei o que fazer, pergunte a Deus, ore ao Senhor, diga, Senhor, me dá uma direção, me dá uma resposta, me dá uma palavra, me dá um rumo. Faz acontecer algo, bota o teu joelho no chão, clama ao Deus Todo-Poderoso, meu irmão. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto, ele te vê e te recompensará. Você entendeu? Então nós não temos que temer, temer somente a Deus. A gente está passando aí pelo vale da sombra da morte, não tememos mal nenhum. O Senhor está conosco, o bordão dele e o cajado dele é suficiente para nós. Tá certo? Então, assim, nós devemos agir. É o que está faltando na vida de muitas pessoas, é ação. Está faltando ação na vida de muita gente. É difícil? É difícil para todo mundo, meu irmão. Não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo. Agora, é preciso agir, é preciso fazer alguma coisa, é preciso se levantar, é preciso ter disposição, entender que Deus já entregou, Deus já deu, Deus já respondeu, tá? De repente o que está faltando é você tomar aquela ação que deve tomar, para vencer um pecado, para vencer uma situação, para mudar uma situação, tá certo? Para crescer espiritualmente. De repente está faltando uma ação da sua parte. Não é Deus que vai fazer aquilo que nós devemos fazer. Eu sempre tenho dito isso lá na igreja. Deus faz o que Ele tem que fazer. O que nós devemos fazer, quem vai fazer somos nós. Ele não vai fazer no nosso lugar, nós é que teremos que fazer. Então não espere que Deus venha de lá fazer o que você acha que Ele deve fazer. Tem gente que passa às vezes a vida inteira querendo que Deus venha fazer na vida dele aquilo que quem tem que fazer é Ele. Deus não vai fazer, meu filho. Tu vai morrer e não vai ver Deus fazer. Entendeu? Outra coisa, seja forte, seja corajoso. É a primeira palavra que Deus fala a este Josué aqui, quando ele assume a liderança do povo de Israel. É a primeira coisa que Deus fala para ele: não te mandei eu. Josué 1:9. Ser forte e corajoso, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele diz assim: não te mandei eu. Meu irmão, você orou ao Senhor? Amém. Ele te respondeu. Você duvida que Ele tenha te respondido? Duvido. Por que você duvida? De repente a sua consciência lhe acusa. Por isso que você duvida. A Bíblia diz que o homem que duvida nem pense que alcançará coisa alguma do Senhor. Entendeu? Hebreus capítulo 11 fala sobre a fé. Aconselho a vocês todos a lerem Hebreus capítulo 11, que vai lá dizer
que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que todo aquele que se chega a Deus creia primeiramente que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, e tem lá um monte de exemplos de fé, né? Às vezes alguém pode dizer, mas eu, sei lá, eu oro, eu peço, mas eu não tenho força. Meu irmão, você vai ter que tirar força de onde não tem. Lá naquele exemplo de fé, que está lá em Hebreus, a partir do capítulo 1, que fala da natureza da fé, aí fala dos exemplos do Antigo Testamento, os primeiros heróis da fé, os patriarcas, Moisés, os israelitas em Canaã, né? Há uma passagem aqui, né? Aqui no capítulo 11, no versículo 34, uma parte do versículo diz assim, isso marca muito a minha vida: da fraqueza tiraram força. Tá certo? Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Exemplo de fé. Da fraqueza, mas essa palavra marca muito a minha vida. Da fraqueza tiraram força. Muitas vezes, irmão, nós precisamos da nossa fraqueza, porque todo mundo tem sua fraqueza. Da nossa fraqueza, às vezes a gente precisa tirar força. É bíblico você tirar força até da sua fraqueza. Ninguém vai dar força para você, não. O pessoal pode dar uma ajuda, mas a força, quem vai ter que ter é você. Entendeu? Então, da fraqueza tiraram força. O que é difícil para você? Se empenhe, meu irmão. Se empenhe, se mova, não seja negligente, não espere o tempo passar. Aproveite o tempo. A Bíblia diz que você tem que remir o tempo, resgatar o tempo, por quantos dias são maus. Então, não perca tempo. Todos nós temos necessidades, seja na vida pessoal, profissional, conjugal, familiar, espiritual. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos projetos, desejos. E certamente precisamos de melhorias e mudanças. Enfim, como diz a Bíblia, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais, vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Então, a nossa caminhada na presença de Deus é uma caminhada de crescimento, né? Não é de estagnação, não, é de crescimento, porque a gente nunca chega na medida que deve chegar enquanto estivermos aqui na Terra, né? O verdadeiro crescimento, o perfeito crescimento, a perfeição de fato alcançaremos quando sairmos daqui da Terra e formos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares, tá? Quando Ele fizer isso acontecer. E nós vivemos para isso, né? Quem vive para Cristo vive para isso, para esse momento. Então, meus irmãos, mas vejam o que diz a palavra do Senhor: da fraqueza tiraram força. E a primeira coisa que Deus fala para Josué é ser forte. Eu te mandei, não fui eu que te mandei? Ser forte e corajoso. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus já está do seu lado. Então, em nome de Cristo, você tenha fé, que você tenha também as ações, porque uma fé sem ações é morta em si mesmo, para nada aproveita, tá certo? Então, guarde isso no seu coração, vá guardando essas coisas que você tem ouvido, que você tem aprendido no seu coração, tá certo? No princípio da minha fé eu sempre disse ao Senhor: Senhor, nunca me deixe esquecer das coisas que eu aprendo na sua presença. E não me esqueço, graças a Deus. Não é porque eu tenho excelente memória, não, é porque o Senhor me faz lembrar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando Ele viesse, Ele nos faria lembrar de tudo quanto temos visto e ouvido. E assim tem se cumprido na minha vida, graças a Deus. Eu posso não me lembrar de muita coisa, mas da palavra e do aprendizado eu me lembro, graças a Deus. Então veja, irmãos, né? A primeira palavra do Senhor para Josué é essa: não te mandei eu, não fui eu que te mandei. Então seja forte, seja corajoso, não pasme, não te espante, porque eu sou contigo, seu Deus é com você, por onde quer que você ande. Olha que palavra maravilhosa. Deus está dizendo: eu sou contigo por onde quer que você ande. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a fé sem ação serve para nada. Eu tenho fé, tenho muita fé.
serve de nada. Se não tiver ação, não serve de nada. Tem que ter fé, mas tem que ter ação também, em nome do Senhor. Terceiro lugar, às vezes a gente acha que a gente não consegue. Às vezes a gente acha que é difícil demais para a gente. A gente acha que é difícil, que é praticamente impossível. Às vezes a gente para pensar e a gente não consegue enxergar aquilo que a gente tanto deseja. Meu irmão, você tem que aprender a enxergar com os olhos da fé aquilo que você pede a Deus. Porque Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz: como imaginou na sua alma, assim é. Entendeu? Então, se você não consegue nem imaginar, nem ver pelos olhos da fé aquilo que você está pedindo, peça primeiro a Deus: Senhor, me dá a condição de ver pelos olhos da fé aquilo que eu te peço, aquilo que eu desejo. Tá certo? Então, meu irmão, em nome do Senhor, você tenha fé, amém, glória a Deus. Tenha as ações também, em nome do Senhor. Terceiro, aprenda: o Senhor é contigo onde quer que você vá. Ele te mandou coragem, em nome do Senhor Jesus, coragem, né? E em quarto lugar, meu irmão, ainda que seja difícil, ainda que seja praticamente impossível para você, eu vou dizer: não é impossível, impossível é coisa da nossa cabeça. A Bíblia diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Fique na paz, não depende só de você. Você vai fazer o que você tem que fazer e Deus vai fazer o restante das coisas por você e para você, tá? E finalizando, meus irmãos, não tem força? Da sua fraqueza, tire força. Talvez o que esteja faltando em você é, da sua fraqueza, tirar a força que você precisa para ter aquela vida que Jesus prometeu para você, que Ele veio para nos dar e já foi entregue. João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem somente a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus já veio, a vida abundante é nossa, já é direito nosso, vida abundante, vida cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, cheio da companhia do Senhor, da comunhão do Senhor, da graça do Senhor, da unidade do Senhor e da salvação, porque não adianta nada o homem ele ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua salvação, se ele perder a sua alma, né? E o próprio apóstolo Pedro, ele inspirado por Deus, ele escreve que o final da nossa fé, né, é a salvação da nossa alma. O objetivo final, o objetivo fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Não é ficar rico, não é se engrandecer, não é se tornar empresário, isso aí é coisa de gente da terra, tá certo? O que o Senhor tem prometido é o reino e a glória dele. Satanás prometeu a Jesus todos os reinos da terra com a sua glória e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Jesus disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, né? Os reinos da terra que foram entregues ao diabo, que está reservado para o fogo. A Bíblia diz que o lago de fogo foi criado para o diabo e os seus anjos, e serão lançados lá todo aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida. Entendeu? A nossa herança verdadeira, a Bíblia diz, é lá em cima. A nossa herança é no céu, a Bíblia diz. A nossa verdadeira pátria é nos céus. Tá certo? Então, tire forças da sua própria fraqueza. Tire forças e vença. De repente, talvez seja somente isso que está faltando para você viver uma vida abundante. Fé, força e ação, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus e Pai nesse momento, em nome do Senhor, pelas famílias. Toda quarta-feira na igreja culto da família, vamos orar pelas famílias, por nossa vida, pela família, pela nação, enfim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor nesse momento. Você vai fechar seus olhos, vai voltar o seu pensamento ao Senhor. Isso não é hora de pensar na panela, nem na geladeira, nem na porta de casa. Isso aí você tem que fazer antes, tá? Mas esse é um momento único de oração com Deus. Pronto, é um momento especial que você vai estar na presença do Senhor, unido na mesma fé, em oração juntos, para que nós invoquemos o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus, como diz a Bíblia, que por nós
tudo executa, como está lá no Salmo 57, né? O Deus que por nós tudo executa. Nós clamaremos ao Deus que por nós tudo executa. E é isso que nós vamos fazer agora, clamar ao Deus que por nós tudo executa. Fecha teus olhos, abre teu coração para Deus, volta a tua mente somente para o Senhor. E vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus, louvamos, engrandecemos e bendizemos o Teu santo e grande nome, Senhor. Exaltamos a Ti, ó Deus, pela Tua soberania, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua bondade, ó Pai, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nessa terra que já foi amaldiçoada, por causa do pecado do homem. O Senhor disse, maldita é a terra por causa de vós, porque Adão pecou, ele disse, maldito é a terra por causa de vós. Senhor, nós vivemos numa terra amaldiçoada, por causa do pecado do homem. A morte entrou no mundo por causa do pecado do homem, mas a salvação também chegou por causa da obediência de Cristo Jesus. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti agora, apresentamos ao Senhor a nossa vida, as nossas necessidades, as nossas fraquezas, os nossos planos, os nossos projetos também, Senhor, em nome de Jesus. E Te pedimos, Senhor, nos abençoa, nos dá a graça e o poder necessário para que nós possamos agir no nome do Senhor e alcançarmos o que precisamos, ó Pai. Seja, Deus, na nossa vida pessoal, profissional, conjugal, familiar, espiritual, enfim, meu Senhor, social também, porque muitas vezes é preciso uma mudança também até nisso. Então nós oramos a Ti, Pai, confiando, esperando, dando graças, mas também, Senhor, que a partir desta hora, todos nós aqui que estamos unidos nessa fé, possamos nos mover, ainda que no princípio sentindo muito fraco, mas a Tua palavra diz, da fraqueza tiraram força. Se eles da fraqueza tiraram força, Senhor, nós também tiraremos força da nossa fraqueza. A Tua própria palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então, Senhor, louvado seja o Teu nome, Deus. Nós não queremos ver o tempo passar e nós ficarmos sem agir. Nós nos demorarmos para tomarmos posse daquilo que o Senhor já nos deu. Não queremos, ó Pai, sermos negligentes diante da Tua presença. Nos dá a graça, o vigor e o poder para que nós venhamos tomar as ações que precisamos tomar, Senhor, para que a nossa vida mude. Muitas vezes nós queremos mudança de vida, mas não mudamos as ações. Nós queremos um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas. Nos dá graça, Deus, e poder para que tomemos as ações que precisamos tomar. Nos ajuda nisso, nos abençoa nisso. Que na nossa fraqueza, Senhor, nós possamos tirar forças para mudar a nossa vida, a nossa sorte, e vivemos a vida que o Senhor já nos concedeu em Cristo Jesus, que é uma vida abundante, uma vida cheia da graça, do poder, da comunhão, da presença do Espírito de Deus, Senhor, com todas as necessidades supridas pelo Senhor, de modo maravilhoso, de modo poderoso, de modo milagroso, pois Tu és um Deus que opera milagres. Tu és um Deus fiel, um Deus que nunca falhou jamais, jamais falhará. É impossível que Deus minta, diz a Sua palavra. Então, Senhor, nós oramos a Ti agora. Em nome de Jesus, colocamos a nossa vida. Te pedimos, nos abençoa, Deus Santo, que a partir de hoje nós possamos tomar as devidas ações que precisamos tomar para que haja mudança da nossa vida e alcancemos e tomemos posse daquilo que o Senhor já nos deu por promessa e por direito, Senhor. Também oramos a Ti pela nossa família, Pai, que a Tua graça, Tua salvação, Tua cura, Teu poder de salvação, Tua graça de salvação, Teu Espírito Santo venha sobre as nossas famílias, curando, Senhor, desfazendo todo mal, toda enfermidade, toda doença, toda ação do inimigo, Senhor, todo levante do inferno e das trevas contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa vida.
Que o Senhor venha agir de modo poderoso, expelir todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, expele agora, expulsa agora, Senhor, todo mal de diante de nós, de perto de nós, de onde estiver alojado, que em nome de Jesus seja expelido agora, que saia agora em nome de Jesus. Que toda força contrária, todo espírito contrário, toda ação demoníaca caia por terra em o nome de Jesus Cristo agora e saia e nunca mais volte em nome de Jesus. Senhor, vem nos lavar no sangue de Jesus, vem nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, vem nos perdoar, Senhor, vem nos lavar e nos revestir de poder, vem também nos justificar, Senhor, pois nós somos justificados, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Daí temos e teremos paz com o nosso Deus. Senhor, eu rogo também salvação, cura, libertação, renovo, mudança, paz, harmonia, amor no meio das nossas famílias, Senhor. Em o nome de Cristo, que haja alegria, mas a alegria do Espírito Santo. Alegria do Espírito Santo. Que o Senhor reine na nossa casa, na nossa vida, no meio dos nossos. Que o teu nome seja glorificado na nossa vida e casa e no meio da nossa família, Senhor. Abençoa os nossos irmãos em Cristo Jesus. Abençoa, meu Deus, nesse momento todo aquele que está unido agora na fé do Senhor, do Deus único, do Deus vivo. Porque a tua própria palavra diz que os deuses que não fizeram os céus e a terra, todos eles desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Por isso tu és o único Deus poderoso, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Só tu crias, só tu és Deus. Ninguém mais tem poder para criar, a não ser o Senhor. Tua palavra diz que todas as coisas foram feitas por meio do Senhor, e sem o Senhor, nada do que foi feito se fez. É a Ti que oramos, é a Ti que clamamos. Pedimos também, Pai, pela nossa cidade, a paz da cidade. Pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Tua palavra diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é o homem que vai consertar nação nenhuma. É o Senhor quem conserta. É o Senhor quem age através dos homens, mas não é o homem. Tua palavra diz, maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e que aparta o seu coração do Senhor. Maldito este homem, porque será como a tamargueira no deserto, que não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto. Mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros de rios, que não teme quando vem o calor. No ano da sequidão as suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. Nós confiamos em Ti, nós não confiamos em homem. Nós oramos a Ti, entregamos o futuro das nossas vidas e da nossa nação completa ao Senhor. É ao Senhor que oramos, é ao Senhor quem pedimos, é no Senhor em quem confiamos. Não estamos aqui pedindo a Deus, esperando em homem nenhum, porque todo homem é menos do que nada. Todo homem é pó, é menos do que nada. O Senhor é Deus, o Senhor é quem tem o poder. O Senhor é quem muda o rumo da história. É o Senhor quem faz a história. Por isso, Pai, nós oramos ao Senhor, nós estamos orando ao Deus vivo, não a um homem. Nossa esperança não está no homem, nós não somos filhos malditos que esperam em homem e que confia na força do homem que aparta o coração do Senhor. Nós somos filhos benditos, que oramos ao Senhor, confiamos ao Senhor e esperamos no Senhor, meu Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, Deus, recebe
o nosso Brasil, o nosso país nas suas mãos. Faz mudança, nós pedimos, em todos os sentidos, em todos os ramos, em todas as áreas, em nome de Jesus. Muda todas as coisas, muda, Senhor, esse país, em nome de Cristo. Muda as pessoas, em nome de Jesus, meu Pai, em nome do Senhor. Pedimos também que o Senhor dê ordem, já em nome de Cristo, e já te agradecemos por isso, para cessar esta mortandade, meu Senhor, para cessar esta pandemia, meu Senhor, para livrar o seu povo, Senhor. Usa, Deus, de misericórdia para com o teu povo. Nós pedimos e agradecemos, em o nome santo de Jesus. Guarda cada um de nós, aos nossos amigos e até aos que nos odeiam também, Senhor. Tua palavra diz: orai até pelos que vos perseguem, ame ao teu inimigo. Nós amamos a todos, Senhor, ainda que não temos inimigos, ainda que queiram ser nossos inimigos. Tua palavra é amar ao próximo, como a nós mesmos, é isso que nós temos que fazer. Então, Pai Santo, em nome do Senhor, estende a tua mão de misericórdia e de bondade e faz cessar esta praga na nossa nação e no mundo inteiro. Tenha misericórdia, Pai, das nações que estão extremamente assoladas. Em o nome santo de Jesus, pedimos, agradecemos e louvamos nesse momento o teu santo e grande nome. Queridos de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de vocês o brilho do rosto do Senhor, que o Senhor, sobre cada um de vocês, levante o rosto dele e te dê a paz, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão maravilhosa, poderosa do Espírito Santo, seja com todos vocês, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, um bom restante de semana. Sexta-feira, com a permissão do Senhor, às 20 horas, estaremos novamente aqui, unidos aqui, em nome do Senhor, na presença de Deus. Graça e paz, Deus te abençoe, um beijão a todos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.